Bom dia, hoje é dia 31 de agosto. Vocês vão fazer o cabeçalho do caderno com caneta. Coloque o nome da escola, a data, o número 244 nas formas cardinal, ordinal e romana. Prestem bastante atenção na hora de completar. O primeiro ficaria 244, o segundo 244 e o número romano CC, XL e V. Copie no caderno com caneta se a resposta for a lápis. Vocabulário. Anote corretamente as palavras e seus significados. Alvejou. Atingiu com um tiro. Acertou. Apeou. Pôr a pé. Desmontou. Desceu. Atro. Negro. Escuro. Desafortunado. Pessoa sem sorte. Infeliz. Desditoso. Desventurado. Entretenha. Distraia. Brinque. Divirta. Galhofe. Recreie. Mantenha. Fauna. Conjunto de espécies animais de uma região. Flancos. O mesmo que alas. Lados. Laterais. Parte lateral do corpo. Gênese. Do grego gênesis, fonte de vida, nascimento, origem. Linheiro, que é reto, certo. Mangando, escarnecendo, zombando, debochando. Remanescência, o que fica do todo após a retirada de uma parte. Resto, sobra. Xilogravura, técnica ou arte de fazer gravuras em madeira, talhadas em relevo, pintadas para a produção em papel ou em outro suporte. Na apostila nós vamos trabalhar hoje da página 60 até a 67. Capítulo 3. Histórias cantadas. Você sabe o que é literatura de cordel? Você já leu ou ouviu uma literatura de cordel? Sabe por que recebe esse nome? Sabe em quais regiões do Brasil ela é mais evidente? Agora conheceremos mais essa manifestação popular. A literatura de cordel é uma manifestação folclórica e uma espécie de poesia em que o povo canta costumes, crenças ou personagens. Essa literatura é impressa com um processo de xilogravura e vendida em feiras ou nas ruas, penduradas em barbantes, como se fosse um varal. Por isso recebe esse nome. A literatura de cordel chegou ao Brasil por meio dos portugueses e foi se tornando cada vez mais popular. É uma manifestação muito mais cultural do que intelectual. Esse tipo de literatura do Brasil está mais presente nas regiões Nordeste e Sul. Os principais assuntos retratados nos livretos são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos cangaceiros, atos de heroísmo, milagres, morte de personalidades, etc. Esses poemas são acompanhados de violas e recitados em praças com a presença do público. Por esse motivo, a prosa aparece muito mais na forma oral do que na escrita, pois é passada de geração para geração. Eu convidei uma amiga para falar um pouco mais para vocês sobre o cordel. Então, prestem bastante atenção. Oi, gente, eu vim falar para vocês hoje um pouquinho sobre o cordel. E eu vim na feira porque é o lugar principal onde os cordéis são vendidos. Aqui na nossa região sudeste é uma literatura um pouco difundida, porém no nordeste e no sul ela tem uma força muito maior. O cordel ele é mais cultural do que intelectual e ele tem uma métrica e essa métrica deve ser respeitada.
Às vezes, nós começamos a rimar nas linhas ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Em outras vezes, rimamos nas linhas pares. 2, 4, 6, 8, 10, sucessivamente. As linhas que não rimam, elas precisam fazer sentido para que as outras linhas venham compor essa rima. O Patativa do Assaré, ele é um do percussor do cordel e é uma literatura que as pessoas quase não divulgam. Porém, ela é importantíssima. Eu, professora Paula, sou cordelista, conto as minhas histórias na maior parte das vezes em forma de cordel e escrevo também assim, porque eu acho que a rima, ela exercita a mente, faz com que a gente pense e que conheça um universo muito maior de palavras. E conhecer palavras para o cordel é a palavra-chave. Quando começou-se a conhecer o cordel, eles são vendidos em livretinhos coloridos e pendurados nas cordas, barbante mesmo, varal. Por isso tem o nome de cordel. Os desenhos são feitos por xilogravura, então é diferenciado. As capinhas são curtos, não são extensos, né? As capinhas são desenhadas com xilogravuras e retrata na maior parte das vezes a seca do Nordeste, histórias dos cantadores, retrata a política, retrata o amor e retrata a vida de personagens importantes. Tem o do Lampião, que eu gosto muito, que lá no meio da caatinga, e eu não falo do fedor, entenda bem, seu moço, seu menino e seu doutor, que caatinga é o nome da vegetação que nasce lá no sertão onde a história se passou. E foi em Serra Talhada que nasceu o Lampião. Para alguns era temido, para outros não. Ele era brabo, era cheio de atitude. Algumas pessoas diziam que ele era até o Robin Hood, pois roubava do povo rico e dava para o povo pobre, que só tinha um tico de dinheiro e um tico de saúde. Esse é um fragmento de um cordel. Se vocês prestarem atenção, eu uso palavras, por exemplo, doutor no lugar de doutor, porque a gramática normativa, ela não precisa ser aplicada aqui, principalmente quando eu estou falando do Nordeste. Aí eu tenho que usar a linguagem que é da região. Então nós vamos conhecer alguns cordéis. Quando vocês vão se deparar hoje com a lenda que o professor vai apresentar, vocês vão ver a rima dela. Uma linha está rimando, a outra não, mas aqui não rima, está fazendo todo sentido. Eu espero que vocês aproveitem, eu espero que vocês curtam bastante esses cordéis. Eu sou completamente apaixonada e eu tenho certeza que assim como eu, quando vocês conhecerem, vocês vão se apaixonar também por essa literatura que é uma cultura e que nós não podemos esquecer, certo? Beijo para vocês, boa aula, bom aprendizado e eu quero ver todo mundo rimando, todo mundo praticando cordel. Não se esqueçam, às vezes eu posso rimar tudo em ar, nas 4 primeiras linhas. Se nas outras 4 eu quiser rimar em amo, eu também posso. Eu não preciso seguir a mesma terminação da rima. Porém, a rima tem que acontecer dentro do cordel inteiro, tá bom? Usem a criatividade de vocês. Aproveitem a aula, porque essa aula é uma delícia. Estudem mais sobre e eu tenho certeza que vocês ficarão apaixonados, assim como um dia eu me apaixonei quando o cordel me foi apresentado. Então, agora, depois da fala da professora Paula, nós vamos conhecer uma literatura de cordel.